Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, uma discussão sobre tecnologia e soluções cloud para você que busca por esse tipo de conteúdo na internet. Hoje nós trazemos aqui, inclusive, um super conteúdo. O tema, inclusive, é Construa uma infra para PHP à prova de bomba nuclear, para você não ficar na mão mesmo. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer o nosso bate-papo aqui hoje, recebemos os nossos especialistas em solução cloud, o Daniel Guidolin e o Fábio Vieira, que participam hoje aqui do nosso bate-papo. Para você que assiste a gente, esses são alguns pontos que vamos abordar no nosso bate-papo de hoje. Pontos fundamentais para montar um ambiente escalável de alta disponibilidade em PHP, os diferenciais da plataforma da Saving Cloud em relação a outras do mercado e as vantagens de estar em um cloud multi-data center, né, multi-região, como a Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores em PHP e como conciliar também uma estrutura robusta com o menor custo possível. E para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente tem algumas perguntas aqui para nortear o nosso bate-papo com o Daniel e com o Fábio. E depois eles vão fazer uma demonstração também sobre o nosso ambiente PHP na plataforma da Saving Cloud. Para você que está assistindo aqui o nosso talk de hoje, não deixe de se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. É muito importante que você se inscreva e não perca outros conteúdos que nós temos aqui no nosso canal. Tem conteúdo sobre diversas soluções cloud para você e tecnologias disponíveis no nosso marketplace. Se você quer conferir ainda mais sobre isso, você pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud, nós temos lá todas as tecnologias disponíveis na nossa plataforma. É só você clicar lá e conferir. E para não perder também nenhuma novidade, siga a gente nas redes sociais. Todas elas, @SavingCloud. Dito tudo isso, então, sejam bem-vindos, pessoal. Fábio, Daniel. Olá, prazer, obrigado para vocês que estão aí, né? Um conteúdo realmente muito interessante aí, muito útil para a comunidade PHP aí. Olá, pessoal. Bom dia, obrigado, Marcos, obrigado, Fábio. Vamos mostrar um pouco da nossa plataforma aí para o pessoal. A gente começa o nosso bate-papo, então, com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: quais os pontos fundamentais sugeridos para montar um ambiente escalável e de alta disponibilidade em PHP? Olá, é muito interessante responder essa pergunta, porque essa é uma necessidade que vem de muitos clientes, né? A comunidade PHP é muito grande aí no Brasil e no mundo, né? E muitas pessoas vêm ainda uma modelagem um pouco mais antiga, e quando o negócio escala, né, começam a vir os problemas ali de instabilidade, em alguns picos, inclusive, de uso que uma aplicação tenha gera problemas de lentidão, indisponibilidade. E hoje nós somos especialistas em tornar essas soluções escaláveis, né? Então, o que eu sugiro para montar um ambiente escalável e alta disponibilidade? Primeiro, tornar a aplicação baseada em camadas, né? Então, isso não requer nenhum redesenvolvimento, né? Então, basicamente, é você ter o servidor de balanceamento de carga separado, o servidor de aplicação PHP separado, o servidor de banco de dados separado e de arquivos. Então, eles são basicamente montar isso em camadas comunicando-se entre si, né? Isso é muito comum hoje em dia para aplicações que você quer escalar, você divide isso, não deixa isso tudo no mesmo servidor, no mesmo lugar, como muitas empresas colocam ali, né? Às vezes você contrata um servidor ali, que seja VPS, Cloud ou qualquer um deles, e às vezes você coloca todos os serviços dentro dele. Então, isso faz com que, primeiro, né, os serviços briguem entre eles por recurso de máquina. Então, por exemplo, você tem o PHP ali solicitando memória e CPU no mesmo tempo que o banco também solicita. Então, isso fica muito ruim para estruturar uma escalabilidade e uma alta disponibilidade. Então, primeiro, você separar isso, que é uma modelagem muito comum chamada microserviços, né? E depois, para tornar em alta disponibilidade, né, dentro do conceito que nós estamos falando aqui, você precisaria ter pelo menos duas zonas de disponibilidade separadas entre si. Basicamente, é ter a estrutura desenhada em 2 data centers físicos separadamente. Então, você consegue, muitas vezes, escalar em máquinas, em hardwares separados no mesmo data center, então você já tem uma alta disponibilidade implementada, mas
o ideal, se for mesmo a prova de bomba, seria estar em ambientes em zonas de disponibilidade separadas, né? Ou seja, montar isso em 2 ou mais data centers fisicamente separados, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Partindo então para a nossa segunda pergunta do talk de hoje, vamos lá. Quais as camadas sugeridas para colocar em prática esse projeto? Nós montamos aqui um diagrama, eu vou pedir para você compartilhar um pouco a minha tela. Eu vou mostrar para vocês aqui. É óbvio que isso é uma sugestão, né? Então, o primeiro passo, perceba que a gente montou tudo isso em camadas, né? Então, aqui está bem claro que está em camadas. O primeiro ponto é a camada de DNS, tá? Existem vários serviços que fazem balanceamento de carga. Então, a gente está falando aqui numa infraestrutura em 2 data centers separados, de 2 ou mais, né? Então, para você ter isso, você precisa de um serviço estável e escalável de DNS, né? Então, hoje, nós vamos usar como exemplo o Cloudflare, que, na minha opinião, é um serviço global muito robusto, que te traz diversas vantagens a um preço bem competitivo. A gente tem, inclusive, tem dois formatos ali, o Cloudflare, existem contas gratuitas que te dão bastante poder ali de ter um DNS redundante, diversas funcionalidades ali, e dentro desse plano gratuito, você tem um adicional de $5 por mês para fazer o balanceamento de carga e o failover da forma que nós sugerimos. Existem outras maneiras de fazer através das contas grátis do Cloudflare, que depois eu vou mostrar ali para vocês, mas o sugerido aqui para ter um menor impacto seria uma conta paga de $5 por mês, mas existem maneiras de fazer, inclusive, com a conta gratuita, ou vocês podem optar por outros serviços de DNS, né? Tem outro serviço que chama DNS Made Easy, tem outros também ali, mas em termos de custo, confiabilidade e robustez, o Cloudflare entrega esses 3 pontos ali, que é o que a gente precisa, tá? Então, como pré-requisito, você precisaria ter pelo menos ali a parte de failover de DNS para funcionar o cluster que nós estamos montando aqui. Depois do DNS, do apontamento DNS, você tem aqui uma camada de balanceamento de carga. Então, aqui no nosso exemplo, na Saving Cloud, hoje nós temos 2 regiões de presença, né? A região São Paulo e a região Nordeste, que está em Fortaleza. Então, nessa demonstração prática, nós vamos colocar uma aplicação em PHP rodando num data center em São Paulo e num data center em Fortaleza, Nordeste, né? Então, isso faz com que, com certeza, até uma distância bem longa entre eles ali, para fazer e trazer a mais alta disponibilidade para a sua aplicação. Então, nós temos aqui, na entrada do data center, um load balancer em São Paulo e outro em Fortaleza, que depois nós vamos demonstrar na prática como criar, tá? Debaixo esse load balancer, ele tem um IP público. Cada um tem um IP público, que é onde você vai apontar aqui nos DNS do Cloudflare o mesmo apontamento para 2 IPs públicos diferentes, que nós vamos mostrar ali como fazer também. Então, quando o usuário bate no load balancer 1 ou 2, a princípio ele distribui a carga para os usuários, quem faz essa distribuição é o Cloudflare, desde que as 2 zonas de disponibilidade estejam disponíveis. No momento que uma delas esteja indisponível, vamos supor que o Nordeste caiu aqui, o Cloudflare consegue entender isso e direcionar toda a carga de acessos para a estrutura em São Paulo. Então, isso ele faz através do Cloudflare batendo aqui ou aqui, e se os 2 estiverem disponíveis, ele vai balanceando a carga aqui. O usuário batendo a requisição nesses 2 balancers, a próxima camada seria a camada de aplicação. Então, é onde a gente vai subir ali a aplicação em PHP dentro do nosso exemplo aqui. Nessa camada de aplicação, percebam que vai ter uma camada aqui em São Paulo, outra camada no Nordeste. Então, o balancer de São Paulo distribui as requisições entre as aplicações em São Paulo e o de Fortaleza aqui. Então, eles ficam numa segunda camada aqui. Lembrando que o load balancer, que já está em São Paulo,
ele também testa a disponibilidade entre as instâncias de aplicação. Aqui no nosso exemplo, a gente vai construir 2 instâncias de aplicação em São Paulo e 2 em Fortaleza. Então, o que acontece? Se o server 1 de São Paulo cair, o balancer consegue reconhecer essa queda e manteria funcionando desde que o server 2 tivesse em funcionamento. Então, o balancer aqui de cada região, ele também tem o failover dele e identifica se há alguma falha entre essa camada de aplicação, tá? E aqui você consegue escalar também na vertical, né? Então, você consegue ter 2, 3, 4 servidores na camada de aplicação em São Paulo, 2, 3, 4 em Fortaleza, que é o que a gente vai mostrar posteriormente. Então, existe também uma escalabilidade entre máquinas aqui em cada data center, tornando a sua solução ainda mais robusta. Então, a sua aplicação ela vai estar aqui dentro dessa camada, né? Ele é compatível com repositórios do Git, então quando você quiser fazer um deploy, você vai apertar um botão, ele já vai subir a camada de aplicação aqui. Dentro, existe uma outra camada de storage, tá? Que nesse caso aqui, nós não vamos demonstrar aqui nessa nossa apresentação para ser mais breve aqui, mas é possível criar uma camada de storage replicando entre as regiões. Nesse storage aqui, na verdade, ele serve para quando o usuário tem na aplicação dele algum arquivo que o usuário tenha que subir. Então, vamos supor que você tem ali na camada da aplicação uma imagem que o usuário sobe, né? Por exemplo, um e-commerce. E-commerce, quando você está no ambiente de administração, você sobe imagens de produtos. Se o usuário bater aqui em São Paulo e subir a imagem desse produto aqui, o ideal seria que você mapeie as unidades, os diretórios de arquivos que o usuário ou a aplicação suba de forma dinâmica ali. O ideal é você criar um storage e mapear nesses storages todas as pastas que usuários façam upload, né? Então, é basicamente o seguinte, você tem a sua aplicação, você separa em 2, o que é os arquivos da aplicação, são as pastas ali, e o que são pastas de upload de usuário, você separa. É óbvio que vai ficar tudo dentro do mesmo lugar, mas eu falo que, por exemplo, lá no seu repositório, você pode separar isso. Então, quando você for fazer o deploy dos seus arquivos, os arquivos da aplicação, você pode deixá-los aqui, porque eles vão ser iguais, tá? Então, basicamente, o do server 2, server 1, server 1, server 2 de cada região podem ter a pasta completamente igual do projeto. O que vai separar ele vai ser o storage. Então, quando o usuário sobe um arquivo numa determinada pasta aqui no server 2 de São Paulo, essa pasta vai estar mapeada nesse storage e esse storage vai sincronizar os arquivos com o storage de Fortaleza para que eles se conversem e todas as camadas de aplicação enxerguem os mesmos arquivos. Isso é muito simples fazer, tá? No nosso exemplo, a gente não vai criar uma pasta ali mapeada, mas isso, qualquer coisa, o nosso suporte também pode ajudá-los aí, até porque na nossa demonstração vai ser uma aplicação um pouco mais simples aqui, mas isso é possível fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é que se tiver uma pasta no seu projeto onde você tem que você permita que o usuário faça o upload, separe isso do seu projeto, deixe o projeto repositório aqui e as pastas mapeadas ali de upload você cria na hora no storage e faz esse sincronismo que dentro da nossa plataforma é bem simples. Debaixo dessa camada de storage tem o banco de dados, né? Então, basicamente, a gente vai mostrar aqui como na nossa plataforma você consegue criar um cluster. Nesse caso, a gente vai subir um cluster de MariaDB, tá? Então, esse MariaDB, o que ele vai fazer? Ele vai subir 2 masters aqui, um em Fortaleza, um em Campinas, onde esses 2 bancos de dados já vão vir com a replicação configurada, ou seja, você não precisa ter conhecimento nenhum, basicamente eles vão entrar as 2 instâncias aqui funcionando como master, tá? E depois é possível também, até por conta de performance, subir mais instâncias de banco de dados. Você pode ter, por exemplo, um secundário aqui em Campinas, um secundário em Fortaleza, e fazer com que a sua aplicação, quando conecta ao banco de dados, é óbvio que as aplicações em Campinas vão bater
no banco de dados em Campinas e a aplicação Fortaleza vai bater num IP privado de Fortaleza e toda a escrita que fizer nesse master aqui Fortaleza replica para Campinas, tudo que fizer em Campinas se replica para Fortaleza, né? E aqui, se você também tiver um banco, um secundário aqui, é possível, inclusive, você dividir a carga entre 2 bancos de dados em determinada região, se é que é necessário. Isso depois a gente pode mostrar para você no momento que estiver demonstrando. Então, percebam que toda a infraestrutura está baseado em camadas, né? E toda essa conversa entre os integrantes aqui de cada região é feita via rede privada. Então, cada instância criada na nossa base recebe um IP privado e eles se conversam entre si. Essa rede privada é de 10 gigabits, então é uma rede muito rápida que permite não ter nenhum delay ou gargalo de conexão entre aplicação e banco, entre aplicação e storage. Então, assim, é muito rápida dentro da mesma região. É óbvio que aí entre as regiões Nordeste e São Paulo existe uma latência ali, por isso que deve haver uma sincronização dos arquivos do storage quando necessário, uma sincronização dos dados e uma replicação dos dados entre eles, levando em consideração que vai ter uma latência ali não muito grande, vai ser alguns milissegundos ali, provavelmente 50, 60 milissegundos, mas que não causam problemas ali no caso da sua aplicação, né? Então, basicamente, essa estrutura é recomendada, tá? E depois o último detalhe também, né, em relação à infraestrutura. Hoje, na camada de aplicação, né, existem 3 servidores que são, na verdade, os 2 servidores que são mais comuns e um que não é amplamente usado, né? Então, hoje, a estrutura de aplicação PHP normalmente que as empresas usam, os programadores, é o Apache ou o Nginx, né, que são 2 servidores de páginas que interpretam ali normalmente através do PHP, conseguem fazer ali a interpretação de aplicações em PHP. Só que existe um terceiro aí que é muito forte, inclusive o que a gente recomenda, que é o Lightspeed, né? Hoje existem vários benchmarks na internet, mas a gente não precisa ir no benchmarks, porque aqui mesmo na Saving Cloud já aconteceu muito e acontece semanalmente, diariamente, usuários que buscam melhor performance de scripts PHP. E o Lightspeed a gente já viu na prática acontecer dezenas de vezes aqui. O Lightspeed, quando colocado para um cliente ali, a performance PHP aumentou consideravelmente. Então, se a gente pudesse sugerir, se você pudesse escolher entre esses 3 servidores web, com absoluta certeza e sem sombra de dúvida, o Lightspeed é o servidor ideal quando você utiliza PHP, tá? A gente não está falando aqui de HTML, JS, de front-end ali, a gente está falando de processamento de PHP, de script PHP. Então, se na sua empresa, na sua área ali, você utiliza o PHP no seu back-end ali, numa API ou no seu próprio sistema, e você busca uma melhoria de performance, vai para o Lightspeed que você não vai se arrepender. Então, inclusive aqui na nossa live, a gente vai mostrar para vocês a criação no Lightspeed. Ele é completamente compatível com todas as versões do PHP e compatível com as configurações. Não tem nada que você tenha que alterar na programação PHP para funcionar no Lightspeed. Ele é completamente igual. Por exemplo, alguns utilizam algumas regras que chama htaccess no Apache, ou no Nginx tem o mode rewrite ali. São algumas regras que você tem de negócio ali da configuração web. Isso é completamente compatível no Lightspeed. Então, assim, não existem limitações que façam o Lightspeed não funcionar na sua aplicação PHP. Vai para o Lightspeed, que com certeza ele é muito mais performático. É óbvio que dentro da nossa infraestrutura, servidores com até 2 GB de RAM, você consegue utilizar uma versão que chama Open Lightspeed, que é uma versão open source, você não tem custo de licenciamento. Acima de 2 GB existe um pequeno custo de licenciamento que não é muito alto, mas com certeza é muito significativo para a performance do seu negócio.
Muito bom, bate-papo super produtivo aqui sobre o PHP na plataforma da Saving Cloud. A gente vai para a terceira pergunta de hoje, que é a seguinte: como consigo conciliar uma estrutura robusta com o menor custo possível? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas, elas, quando falam em alta disponibilidade, muitas vezes parece que o custo é exorbitante, que é absurdamente caro, mas depende muito da empresa que você opta, né? E a forma que você contrata, né? Bom, primeiro, vamos pensar que toda vez que você contrata uma cloud, seja com a Saving Cloud ou com qualquer outra empresa, você praticamente está pagando por recursos computacionais. Então, se você usa muitos recursos computacionais, normalmente você vai pagar mais. Se você usa menos, você vai pagar menos, né? Mas tudo é baseado no que você utiliza de recurso computacional. Então, o primeiro ponto, antes de falar de fornecedor, é você conseguir dimensionar da melhor forma os recursos. Então, primeiro, se você trabalha com a modelagem de microserviços, isso ajuda a entender o consumo de cada camada. Então, um exemplo, a camada de balancer e aplicação e storage, basicamente o custo, o uso de recurso ele é flutuante. Então, o que acontece? Ele usa mais em tempo real ali. Então, ele usa um CPU em uma requisição, depois deixa de usar, usa memória em alguma requisição, mas depois ele vai limpando ali também. Depende muito do servidor web que você utiliza. Como eu citei anteriormente, o Lightspeed, por exemplo, apesar de consumir, se você às vezes tiver um custo de licenciamento, nós já presenciamos aqui que ele usa menos recurso computacional. Então, às vezes o investimento numa licença do Lightspeed e levando mais performance para você, faz economizar CPU e memória do seu servidor web e, consequentemente, o custo de infraestrutura, né? Então, a primeira informação importante é você utilizar só o que realmente precisa utilizar. O banco de dados, por exemplo, o comportamento dele é diferente do servidor web e o balancer. O servidor de banco de dados, se você quiser performar, ele vai usar de forma constante memória. Então, você sabe que para a camada de banco, você tem que optar por um ambiente que te dê uma sobra de memória ali para conseguir performar melhor, porque basicamente ele usa mais memória e o CPU quase nada, CPU e disco. É óbvio que se você quiser performar, porque o ideal seria uma configuração que você leve para a memória praticamente os dados aí da sua estrutura de dados, tá? Então, o uso dele vai ser diferente. Então, basicamente, entendendo esse perfil, o que nós sugerimos é que você fazer a melhor configuração possível para que não faltem recursos computacionais, mas também não sobrem tanto e sejam desperdiçados, que é o que normalmente acontece. Então, dentro da Saving Cloud, nós temos algo que é um pouco diferencial do mercado ali, que é o formato de cobrança. E isso faz você economizar muito em termos de valores financeiros, sem abrir mão do recurso computacional. Então, esse é um diferencial da Saving Cloud. Então, quando você monta os ambientes ali, aqui do lado esquerdo é normalmente o que a maioria está acostumado, um VPS, um servidor dedicado, um cloud ali, no tradicional, que é onde você contrata por um limite. Então, você vai ali e contrata, por exemplo, 4 vCPU, 16 GB de RAM para um ambiente e sobe ele. O que vai estar acontecendo na prática? Você contrata um limite, utiliza o que está em verdinho, em termos de recursos computacionais, e joga fora tudo que tiver em vermelho. Basicamente é isso que acontece. Final de semana, madrugada, feriados, o seu uso normalmente cai, você acaba usando menos CPU, menos memória, menos recursos computacionais, mas de qualquer forma você está pagando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não vai fazer diferença para você. Então, aqui, dentro da modelagem tradicional de cobrança, você sempre vai acabar jogando fora recursos computacionais e, consequentemente, recursos financeiros, porque você vai acabar pagando por isso, né? Então, e dentro do formato da Saving Cloud, o nosso billing, o formato da cobrança,
é diferente, a gente cobra pelo uso. Então, a gente cobra aqui o que está em verdinho, o que você usa. Então, por exemplo, perceba que você não está abrindo mão de recurso computacional. Por exemplo, se nesse servidor aqui você seta que o seu máximo é 16 GB de RAM, assim como tem no seu VPS aqui, você vai ter o máximo. Quando você precisa dessa memória, você tem e paga por isso, mas quando você não utiliza, que é a grande maioria do tempo, você não vai pagar. E fazendo essa linha aqui, a sua economia é absurdamente grande, porque você vai pagar só o que você está pagando. Lembra que um dia tem 24 horas, normalmente você vai usar um pouquinho mais ali, 10, 11 GB de RAM, nas 8 horas do horário comercial, mas depois pode ser que você use 2 GB, 1 GB. Então, essa subida e esse formato de cobrança ali de sobe e baixa, assim, na cobrança faz com que você tenha uma economia muito significativa, né? E aí que vem o nosso diferencial, que realmente, assim, mesmo que a gente esteja falando numa estrutura em 2 data centers diferentes, estruturado em camadas, com load balancer, PHP, banco de dados em cluster com replicação, tudo isso pode se tornar um custo muito menor do que você esteja imaginando, talvez até represente o mesmo custo que você tenha hoje com uma estrutura muito mais simples dentro de um VPS, por exemplo, entendeu? Então, nesse formato de cobrança, faz você economizar absurdamente os recursos computacionais e, consequentemente, financeiros. Perceba que sem abrir mão do recurso computacional, né? E uma outra situação que acontece muito é quando o usuário dá pico de acesso, né? Então, por exemplo, muitas vezes, uma vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes a aplicação ali necessita fazer um relatório, fazer alguma coisa pesada e acaba batendo o limite até da VPS, por exemplo. Então, bateu o limite de RAM ali para 16 GB, só que às vezes foi só por 5 ou 10 minutos. Só que esses 5 ou 10 minutos ou você vai ficar lento ou vai ficar fora do ar, porque se esgotou o recurso computacional, não tem segredo. Então, imagina que o que você faria no seu VPS? Não tem segredo. Ou você fica sofrendo todo mês, ou você aumenta de 16 GB de RAM para 32 para o próximo plano. E isso faz com que você, a curva entre o seu mínimo e máximo, né? Ou seja, a distância entre o mínimo e o máximo fica ainda maior, né? No nosso caso, não. No nosso caso, você poderia aumentar o limite para 24 GB de RAM, 18, 20 GB de RAM, e só vai pagar esse recurso no momento, naqueles 5 ou 10 minutos que você está utilizando. Parou de utilizar, voltou ao seu uso normal ali, a cobrança normal. Então, perceba, até em momentos de pico, você não vai mais sofrer com instabilidades e vai pagar somente aquele momento ali. Então, a economia é muito significativa dentro do nosso negócio ali, né? E isso faz também, quando a gente olhar um pouco na parte de alta disponibilidade, muitos clientes vêm para nós e falam e fica pensando, né? Se eu quiser implementar uma alta disponibilidade, se eu tiver então um servidor vai custar 200, eu vou ter que ter no mínimo 2 servidores para poder ter alta disponibilidade. Muita gente pensa assim, então vai dobrar o preço. Mas isso não é verdade dentro da Saving Cloud, porque se você paga pelo uso, então vamos supor que você distribui a carga. Então você tem ali 1.000 usuários entrando na sua aplicação, 500 vai para um, 500 vai para outro. Então hoje um servidor que você usaria, um exemplo, 8 GB de RAM, você poderia ter 2 que estaria usando 4 GB de RAM, porque ele está recebendo a metade de carga em cada um. E se você tem 2 recebendo 4 GB de RAM e você paga somente pelo uso, você praticamente vai ter o mesmo custo, 2 de 4 é o mesmo custo de 1 de 8, por exemplo. Então, basicamente, o seu custo só vai subir um pouquinho porque você tem ali algumas configurações adicionais de balancer, algumas outras configurações, mas o custo com certeza não vai dobrar, né? Ele pode aumentar ali uns 20%, 25%, mas com certeza não é o dobro como aconteceria se você tivesse que montar uma infraestrutura de VPS, por exemplo, né? Então, essas são algumas dicas ali. Eu até tomei um pouco mais de tempo, mas é para que você possa refletir mesmo dentro da infraestrutura que você tem, se faz sentido tudo isso que a gente está falando, para que você tenha também a tranquilidade de ter um ambiente escalável, de alta disponibilidade,
mas sem abrir mão de um custo completamente estratosférico. Está dentro do que, com certeza, você vai poder pagar se está dentro da Saving Cloud nesse conceito de pagar pelo uso. Essa foi a última pergunta do nosso talk de hoje. A gente segue agora com a demonstração do PHP na plataforma da Saving Cloud com o Daniel. Com vocês. Boa. Depois das explicações do Fábio, aí ficou um pouco mais fácil para a gente mostrar aqui como que funciona na prática a criação de um ambiente robusto e de alta disponibilidade usando duas regiões na nossa plataforma. A maioria já conhece o nosso painel de controle, né? Então, aqui em cima a gente tem a opção de criar um novo ambiente. Tem várias opções que a gente pode criar. Hoje a gente vai trabalhar aqui com o PHP. Então, a gente começa aqui com a opção, selecionando a opção do balanceador de cargas, tá? Que é o Nginx que a gente vai utilizar. Embaixo, a gente tem o servidor de aplicação. Por padrão, ele vem marcado Apache, mas como a gente comentou, né, o Lightspeed é uma opção mais interessante para robustez, agilidade, coisa e tal. Nós temos aqui duas opções, né, o Lightspeed 6 e o 5. Tá? Eu vou mostrar aqui a opção do 5, porque ele dá a opção de ter um PHP um pouco mais antigo. Tá? Quando a gente seleciona o servidor de aplicação, a gente vai marcar aqui a versão do PHP que a gente quer utilizar. Ele dá as versões 8, né, várias opções da versão 8, e também algumas opções da versão 7, 7.4, que é um pouco mais antiga. Então, se a gente selecionar aqui o 6, a gente vai ter só os mais atuais. Tá? Então, vamos só na 5 aqui, só para vocês saberem que tem essa opção de escolher o PHP também. Aproveitando, né, vamos falar aqui da alta disponibilidade. Quando a gente marca a opção do balanceador, né, o equilibrando, a gente seleciona o servidor web, e aqui a gente marca a opção de 2 servidores. Por quê? Quando bater o seu acesso no balanceador de carga, ele vai distribuir entre 2 servidores. A gente vai criar primeiro aqui no Nordeste, tá? Então eu vou colocar aqui o quanto eu quero, né, de memória reservada e o memória dinâmica, que é o que o Fábio explicou, né, que você só vai pagar enquanto estiver utilizando. Então a gente vai criar um ambiente não muito grande, mas a gente pode colocar aqui bastante memória, tá? Tem bastante recurso que a gente pode colocar, mas eu vou criar aqui com 1 GB, tá? Deixa eu pegar o nome dos ambientes que a gente vai criar. A gente marca a opção de IP público, porque, desculpa, não é aqui. É aqui no balanceador de cargas, a gente marca o IP público, porque a gente precisa ter um IP para apontar os nomes, né, a URL para ele, o domínio para ele. Tá? Então, aqui a gente já está no Nordeste. Aqui ele dá uma estimativa de custo. Tá? Isso aqui a gente vai, é mais ou menos o que o Fábio explicou anteriormente. E aqui o nome que a gente quer para o ambiente. Selecionado no Nordeste, vamos criar o primeiro ambiente aqui. Ele já está fazendo a criação. Tá? Enquanto isso, a gente pode ir criando o segundo ambiente na região São Paulo. Tá? Só mudar a região aqui. Mesma coisa, colocar o balanceador de carga. Deixa eu só mostrar para vocês algo interessante. Antes do balanceador de carga, vamos colocar aqui o mesmo Lightspeed. E a gente tem a função que quando a gente clica para já automaticamente, né, criar um segundo Lightspeed, um segundo servidor web, quando a gente clica aqui para colocar 2 ou mais, automaticamente ele já coloca o balanceador aqui em cima para a gente. Tá? Então, quando você opta para usar 2, automaticamente ele já vai criar a opção aqui do balanceador de carga. Tá? Então, a gente coloca 8 também aqui para ser 1 GB. No balanceador de carga também vamos colocar um IP público. Deixa eu ver como é que tá certinho. Deixa eu colocar o nome do outro ambiente. A gente está colocando aqui um super, né, que é um super ambiente que a gente está criando, São Paulo, e o outro NE do Nordeste. Só mandar criar. E ele vai criar os ambientes. Vai levar alguns poucos minutinhos aqui. Ele está mostrando aqui embaixo o processo de criação. Eu posso fazer um comentário? Pode, claro. Então, percebam que a criação ela é toda automatizada, as stacks elas já estão prontas, né? Então, você poderia escolher lá também o Apache, o Nginx como servidor web, e percebam que o Balancer ali, na verdade, tem várias opções, né? Por padrão, ele colocou Nginx, mas existem outros Balancer ali, o próprio Lightspeed tem um Balancer muito bacana também,
que é o Lightspeed Web ADC ali, ó, o Daniel está mostrando na tela ali, que também é um balancer, mas o mais interessante disso são 5 balancers que ele possui ali. A gente está falando balancer que é a camada antes da camada de aplicação, né? E o interessante é que essas stacks já vêm pronta, né? Então, na verdade, quando ele subiu ali o PHP no Lightspeed, ele já vai criar com toda a configuração, inclusive não é só com configuração padrão, tem até algumas otimizações que nós já fizemos na stack para ela estar mais preparada, otimizada e performática, né? E o Balancer, ele já vem com uma configuração já desenhada, ele já entende que ele já tem que distribuir as requisições para a camada web que está abaixo dele, né? Então, se no futuro você adicionar mais um terceiro servidor web ali no Lightspeed, o próprio Balancer já entende isso e já sabe que ele pode assinar para os 3 e não mais para os 2. Então, você não precisa ter conhecimento nenhum em regras de roteamento ali, na parte do Balancer, para que isso funcione. Ele já sai funcionando, basicamente. Então, você não precisa ter trabalho nem conhecimento para fazer toda essa distribuição de carga ali no ambiente, né? E quando você adiciona 2 ou mais, como o Daniel fez ali no Lightspeed, você está levando ele para uma escalabilidade horizontal, né? Então, quando você coloca 2 ou mais, ele inclusive tem a inteligência dentro do nosso sistema para assinar para diferentes hardwares, né? Então, o que está acontecendo ali? 2, 3, 4 na horizontal, o que ele está fazendo? Ele está assinando em hardwares diferentes na mesma região. Isso é muito bom também. Então, além da gente estar instalando em 2 regiões, as 2 camadas web não estão dentro do mesmo hardware físico. Isso também contribui para você ter mais escalabilidade, mais confiança e uma redução de margem de erro, de possíveis problemas que possam acontecer ali dentro da infraestrutura. Exato. E só lembrando, né? Aqui a gente mostrou a criação desse ambiente. Se no futuro você precisar alterar alguma coisa, adicionar mais memória, algum outro recurso, vai ter a opção de editar a topologia do seu ambiente, que vai abrir a mesma tela, onde você pode simplesmente alocar mais recursos computacionais, seja de espaço em disco, memória, CPU, o que for necessário. Aqui a gente já mostrou que o ambiente do Nordeste já foi criado. Tá? Então, em poucos minutinhos aí, ele já criou um balanceador de cargas e 2 servidores web. Perceba que cada camada tem um IP privado, né? Então, justamente que eles se comunicam entre eles. Perceba que na camada web você não tem o IP público porque não precisa. A porta de entrada na sua aplicação é o balancer, né? Então, é o IP público ali. Depois, tudo pode ser feito internamente ali. Bom, o banco de dados, para facilitar ainda mais a criação, a gente tem aqui no nosso Marketplace o cluster já pronto. Tá? Vou pesquisar aqui o MariaDB. Ele já dá a opção aqui, ó, MariaDB Multi-Region Cluster. Tá? A gente vai escolher essa opção. Aqui ele já é bem marcado as 2 regiões que a gente tem, né, São Paulo e Nordeste. Se tivesse outras opções, era só clicar na setinha que iria aparecer aqui. A primeira vez que a gente acessa, ele fica dessa forma, tá? Para você selecionar as regiões onde vão ser criados. Tá? E aqui embaixo, a gente coloca o nome do banco de dados. Tá? E aqui o nome que vai ficar no ambiente lá atrás, tá? Só para vocês saberem. Tem as versões também ali. Exato, tem as versões do MariaDB que a gente pode utilizar. Tá? A gente vai criar na mais atual, mas existem outras opções aqui embaixo. Tá? A gente sempre recomenda usar o mais atual possível para ficar mais tempo aí sem sair da lista, né, de updates. Deixa eu clicar em instalar. Esse aqui vai ser um pouco mais longo, porque ele vai criar alguns 4 ambientes, né, 2 em São Paulo, para o proxy e também para o banco, e a mesma coisa em Fortaleza. Eu posso minimizar aqui, para a gente acompanhar a criação dele. Tá? Ele está rodando aqui embaixo, só para vocês saberem, tá? Em background, e a gente consegue ver os outros ambientes que já foram criados. Tá? Então, tem aqui, esse daqui foi criado no Nordeste, que é o nosso PHP lá no Nordeste, e esse aqui em São Paulo. Enquanto ele vai criando aqui, eu vou aproveitar para já fazer o apontamento
das URLs que a gente vai utilizar, utilizando o nosso DNS lá na Cloudflare. Então, tudo que for, né, do ambiente do Nordeste, eu vou apontar lá no Cloudflare para esse IP público, tá? Que ele é gerado automaticamente na nossa plataforma. Eu já deixei aberto aqui a opção do Cloudflare, né, na opção de DNS, e os ambientes, os nomes que a gente vai utilizar. Tá? Esse daqui é o do Nordeste, então eu vou colocar o IP que foi gerado. Tá? Eu tinha colocado antes aqui, que foi um teste anterior. Então, estou trocando para o IP que ele gerou, clico em salvar, e um desses dois aqui também, né, que é o outro teste que a gente vai mostrar para vocês. A gente está criando 4 URLs separadas aqui para fazer uma demonstração mais interessante para vocês. E aqui embaixo, o de São Paulo, eu vou pegar o IP do ambiente de São Paulo, também só no Balancer, né, que tem o nosso IP público, e vou alterar aqui as duas opções. Deixa eu só explicar algo para vocês, depois que eu alterar. Dá para notar aqui que a gente criou um nome, né, Ambiente Nordeste e Ambiente São Paulo, apontando cada um para o seu IP. E também a gente fez uma entrada aqui com o nome ambiente-php, 2 vezes o mesmo nome, apontando cada um para um IP. Esse IP na região Nordeste e esse IP na região São Paulo. Isso daqui é que vai ajudar no balanceamento de carga quando a gente fizer a criação do balanceamento também aqui dentro do Cloudflare, tá? Para fazer o funcionamento do failover. Mesmo se não tivesse o failover, o próprio DNS aqui ele já faz essa distribuição quando a gente não tem tanta alta disponibilidade como a gente está fazendo da multi-região, né, do failover. Mas o DNS redundante que a gente também utiliza aqui. Né? Desculpa, só fazer um comentário, né? Pode deixar na tela do Daniel ali. Primeiro, para você que não conhece aí o Cloudflare, é muito simples se cadastrar lá, tá? Então, você vai lá, se cadastra como usuário, valida. Para cadastrar o usuário, ele é grátis, né? Então, você pode cadastrar, depois você vai nas zonas de DNS, onde o Daniel mostrou ali. Na verdade, aí o segundo ponto, você tem que criar o seu domínio no Cloudflare. Então, entenda que todas as configurações de DNS passam a ser do Cloudflare. Então, vamos supor que no seu domínio você ainda utilize ele também um site institucional, você tem também lá e-mail, não tem nenhum problema. Se você tiver ele numa hospedagem convencional, não tem problema que o DNS esteja no Cloudflare. Então, por exemplo, vamos supor que você tem outros serviços ali, você primeiro cadastra o site no Cloudflare, aí, na hora que você cadastra o site, você pode colocar todos os apontamentos. Então, ali você poderia também configurar um apontamento MX, a CNAME, TXT, ou seja, é igual um DNS convencional. O que você vai fazer? Se nesse domínio tiver outros apontamentos, configure exatamente igual. Então, pega no seu servidor, servidor de hospedagem ali, abre as configurações de DNS ali e deixa exatamente igual no Cloudflare, incluindo depois, sei lá, o subdomínio, ou no nosso caso é um subdomínio, a gente está criando um subdomínio para fazer essa demonstração. Então, deixa ele igual, e depois que deixar igual, você pode tranquilamente mudar os name servers para a Cloudflare. Não deve parar nada de funcionar. O site institucional continuaria funcionando, mesmo que não esteja na mesma infraestrutura. O seu e-mail continuaria funcionando, seja no Gmail, seja onde ele estiver hospedado. Então, basicamente, você vai estar levando o seu gerenciamento de DNS para a Cloudflare. E isso é muito mais robusto. O Cloudflare tem servidor DNS no mundo todo. Então, você acaba tendo redundância de DNS, etc. Isso no plano grátis. Então, por exemplo, no plano gratuito, se você não quiser pagar, você pode, inclusive, manter todas as zonas de DNS no Cloudflare no plano gratuito. O que o Daniel estava colocando ali na tela, né, dos apontamentos, então é assim, né? A gente vai criar esses 2 apontamentos no Nordeste e São Paulo, é mais para a gente forçar, entrar em um outro ambiente, mas no caso de vocês, o que vai servir mesmo é um apontamento só, que é o ambiente PHP, é fazer ele funcionar nos 2 ambientes ali, mas a gente está criando esses outros 2 subdomínios para exemplificar algumas coisas, mas o ideal seria, quando vocês forem configurar, um apontamento em 2 IPs diferentes. E um detalhe interessante é que, assim,
no plano gratuito ele já funcionaria. Então, se você colocar exatamente assim, o que vai acontecer? Existe um TTL, que é, na verdade, um tempo que expira um apontamento de um IP. Então, vamos supor, se vocês não contratarem um serviço que custa $5 por mês de balanceamento de carga do Cloudflare e usarem um plano grátis, o que vai acontecer? Toda vez que um usuário bater na requisição ambiente-php, ele vai mandar para um IP ou para outro IP. Então, assim, ele vai mandar de forma aleatória. Beleza, isso a princípio funcionaria. Só que qual que é o problema disso tudo? Quando um deles falharem, vamos supor que o São Paulo falhou, teve um problema, os usuários novos que ainda não enxergam o seu apontamento vão passar a enxergar só o IP de Fortaleza. Então, esses usuários não enxergarão em disponibilidade. Mas, se tiver um usuário que já tem acessado previamente aquele endereço, existe o cache de DNS, que é mais ou menos assim, como se a sua máquina, quando fosse resolver um nome ali, ele pega o IP que corresponde e associa a esse IP ali por um determinado tempo. Se não me engano, aí no Cloudflare está setado 10 minutos, 15 minutos. Então, o que acontece? Se vocês não contratarem o plano, pode acontecer eventualmente que, se um deles cair, para uma parte dos usuários, eles demorem um pouco para enxergar o novo IP. Então, se vocês não quiserem pagar o Cloudflare, isso que eu quero dizer com isso, no plano gratuito, o apontamento de DNS para o servidor que esteja funcionando, ele vai demorar um pouco para reconhecer quando tem uma falha. Então, essa é a diferença. Então, vamos mostrar, o Daniel vai mostrar como se você estivesse contratando mesmo, porque a ideia seria praticamente não ter indisponibilidade. Mas se para a sua aplicação, para o seu negócio, faz sentido ter um downtime de 10, 20 minutos ali, você pode manter ele no plano gratuito do Cloudflare, configurando só os dois apontamentos em 2 IPs diferentes. Isso mesmo. Bom, deixa eu ver como está a criação dos ambientes. Aparentemente já foi tudo criado, né? Em poucos minutos a gente já criou uma estrutura bastante robusta para o banco de dados, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui eu separei, né, pela tag de banco de dados. Então, quando a gente fez essa criação, o que ele fez? Automaticamente, ele criou um servidor primário de banco de dados em São Paulo, tá? Esse daqui, o MariaDB, e um também em Fortaleza, tá? No Nordeste, o outro aqui. E também ele cria 2 proxies, um em São Paulo e um em Fortaleza. Tá? O proxy vai servir para fazer a replicação das informações entre os 2 bancos de dados. Tá? Então, ele cria alguns ambientes aqui, cada um também, né, só mostrando que tem o seu IP privado, tá? E também tem o próprio PHP-MyAdmin de cada um deles. Tá? Deixa eu abrir os 2 aqui. Então, cada um tem o próprio PHP-MyAdmin. Sempre quando a gente cria algum ambiente na nossa plataforma, os dados não são mostrados na tela, né, usuário, senha, nada, ele é disparado para o seu e-mail. Bom, a gente já criou as entradas DNS, criamos os ambientes, agora a gente precisa fazer, primeiro vamos subir a aplicação, para vocês verem como é que funciona, tá, através do Git, e aí depois disso a gente vai fazer a configuração, mostrar como é feita a configuração do balanceamento de carga pelo Cloudflare. Tá? Vamos lá. A gente criou eu peguei, né, um projeto bem simplesinho para a gente fazer esses testes, tá? Mas isso a implementação através do Git pode ser feita da sua aplicação, seja ela o quão complexa ela seja, tá? Então aqui a gente tem a opção, né, na frente, deixa eu só minimizar para deixar certinho aqui. Dentro do servidor de aplicação, a gente tem a opção de implementações. A gente tem algumas opções, como implementar através de um arquivo, através de uma URL, e uma que é muito utilizada hoje em dia, que é a mais utilizada, é a mais interessante, através do Git. Tá? Deixa eu só excluir antes aqui, para vocês verem que dá para a gente criar do zero a implementação.
Já tinha feito um teste, então ele estava mostrando uma implementação pronta aqui. Então vamos lá. Novamente, a gente vai na implementação do Git. Aqui a gente tem a opção de criar um novo repositório. Tá? Como eu falei, a gente criou aqui essa aplicaçãozinha, está no nosso GitHub, tá como público. Então, vou mostrar aqui como é feito, colocar um nome para ela, desse repositório, nome cadastro, que é uma aplicaçãozinha bem simples. Aqui é o URL do nosso repositório. Tá? Eu coloquei dentro do meu repositório. Como eu falei, né, ele está público. Se não tivesse em público, a gente usaria a autenticação, né, por token, chave SSH ou que seja a autenticação do seu Git. Tá? Como ele é público, é só a gente clicar em adicionar. Certo? Ele coloca o ramo, o master e o caminho onde ele vai ser implementado. O root é o caminho padrão da nossa plataforma, então eu não vou mudar essa opção. É só para colocar um detalhe aí, o root, é que assim, né, hoje o Lightspeed ele já vem configurado para aceitar o root, que seria aceitar todos os domínios caindo numa mesma pasta. Então, eventualmente, se você tem um projeto PHP que precisa de pastas diferentes, vamos supor que você no servidor web você colocar 2 ou mais domínios, 2 ou mais projetos. Então, dá para também criar no Lightspeed o que a gente chama do virtual host. Então, você tem que criar o domínio no virtual host e apontar para uma pasta separada. Nesse caso, a gente só tem um projeto, então você não precisaria nem entrar no Lightspeed para configurar nada. Basicamente, ele já está apontando sempre para a pasta root. Né? Então, nesse caso, vai ser assim, mas se tiver 2 ou mais projetos, o ideal seria cada um ter a sua pasta, então o repositório teria que mapear para uma pasta diferente, e lá na configuração do Lightspeed, configurar o virtual host, que seria determinado domínio ou subdomínio, naquela respectiva pasta. Exato. Aí aqui na implementação do Git, a gente tem algumas opções, né, que pode ser a implementação simultânea, e vai fazer nos 2 servidores ao mesmo tempo, ou uma implementação sequencial, que aqui você coloca quanto tempo você quer de diferença para implementar em um e no outro container, né, nas instâncias que foram criadas. A gente tem algumas outras opções, né, que dá para habilitar, por exemplo, implementação com 0 tempo de inatividade, né, que vai ficar o tempo todo online na sua aplicação. Isso é assunto para outros talks aí, que dá para abordar bastante esses assuntos. Vamos criar a primeira implementação. Ele vai fazer a implementação, nesse caso, no Nordeste. Eu vou aproveitar e já vou fazer também aqui em São Paulo. Tá? Exatamente a mesma coisa. Porém, a segunda implementação, ele já tem aqui o que foi cadastrado. Né? Então, a gente não precisa colocar novamente a URL do Git, e ele vai fazer automaticamente, pegar o repositório que já foi cadastrado com o nome cadastro. Tá? Vamos fazer também essa implementação. Está fazendo os 2 ao mesmo tempo. Ó, em Fortaleza, ele já acabou. Em São Paulo, já está acabando. Também acabou de implementar em São Paulo. Como falado, né, a gente já criou as entradas do domínio que vai apontar para o nosso painel, para a nossa estrutura, né, para o nosso ambiente. Porém, eu acessei a URL e ele deu um aviso que ainda não está funcional. O que está faltando nesse caso? Né? Falta o SSL ser configurado. Tá? A gente tem aqui uma facilidade de fazer a instalação de um add-on do Let's Encrypt. Tá? Então, na frente do balanceador de carga de cada um dos ambientes, a gente tem aqui a opção de add-on. Tá? Então, vamos começar pelo Nordeste. Clico aqui em add-ons. Vai listar alguns add-ons que já são parte da nossa plataforma. Tá? O BitNinja para segurança, o Fail2Ban, Start Stop, e entre eles o Let's Encrypt, que é um SSL gratuito e usado no mundo todo. Tá? É algo que praticamente todas as grandes plataformas hoje em dia utilizam. Tá? Então, deixa eu só pegar o nome do ambiente que foi criado para a gente fazer a instalação do add-on. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem a opção do Let's Encrypt, tá? Que a gente clica para instalar o add-on.
Tá? Se a gente deixar em branco, automaticamente ele vai pegar o nome do ambiente. Se a gente tivesse outros domínios, dava para colocar nessa opção aqui, ó, de External Domains. Tá? Vou clicar em instalar, na região do Nordeste, vamos minimizar, e vamos fazer o mesmo na região São Paulo. Lembrando que o ADON vai ser sempre instalado no balanceador de cargas, tá? Porque é onde a gente tem o IP público. Então, a mesma coisa, clico aqui para instalar, clico no Let's Encrypt, clico em instalar. Em alguns segundos ele já vai ter instalado e mostrar para a gente que foi instalado esse ADON. Aqui é só um aviso do que o MariaDB foi instalado, tá? Deixa eu já pegar os dados que a gente vai utilizar. Voltando para o Cloudflare, eu já vou mostrando aqui a opção do balanceamento de carga. Tá? Ele vai mostrar aqui que está em estado crítico, porque eu já tinha criado anteriormente, e agora a gente vai fazer a correção dele assim que acabarem as instalações aqui do Let's Encrypt. Bom, vocês estão vendo minha tela enquanto o Daniel ajusta aqui a última parte ali do web e o DNS. Vamos só matar a parte do banco, porque assim, ele subiu o repositório, que é um sistema em PHP, que lê um banco de dados, tá? Então, eu vou acessar aqui pelos dados que foram passados, e aqui é o interessante o seguinte, né? Nós temos a princípio a gente tem duas camadas de banco, né? O banco 1, que está em São Paulo, e o banco 2, que está em Fortaleza. Eu acessei via PHPMyAdmin, mas vocês podem acessar através de qualquer ferramenta, né? Aqui, normalmente, ele dá o endereço, ó, se você clicar na camada do banco, clica na camada do banco aqui, do lado do Node tem informações, e aqui, ó, página de administração. Isso chega no seu e-mail também. Quando você clica aqui, ele acessa, pelo menos, o PHPMyAdmin dele. Eu já acessei aqui esse aqui é o de São Paulo, o DB1, e o DB2 é de Fortaleza Nordeste. Então, eu vou pegar os dados que eu recebi no e-mail, você deve ter recebido, login e senha, e entrar. Login, senha, entrar, ok? Percebam que nós temos, então, os dois bancos, eles estão replicados entre si. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês também, pessoal. Então, por exemplo, se eu vier aqui e vou no banco de dados, eu vou criar um novo banco, né? Vou colocar aqui, cadastro. Vou colocar esse nome, cadastro. Vamos criar. Estou criando em São Paulo. Criou o banco, certo? Aí vocês vão perceber que em Fortaleza criou o banco também. Então, significa que percebam, sem conhecimento nenhum, a gente já tem uma replicação de banco de dados funcionando. Então, temos aqui. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou realizar um procedimento aqui no Nordeste e vamos ver se ele aplica em São Paulo também. Só de teste. Eu vou criar uma tabela, depois eu vou excluir aqui, ó. Teste 1. Vou dar um nome, um ID, por exemplo, só um campo aqui e salva. Olha, ele criou um campo em Fortaleza. Tabela e campo, né? Olha aqui. A gente visualiza em São Paulo também. Agora eu vou pegar essa tabela, eu vou eliminar. Eu vou excluir essa tabela em São Paulo. Excluir essa tabela. Excluir em Fortaleza. Perceba que é muito rápido, né? Agora eu vou subir o SQL, né? Que seria a estrutura do banco. Eu já peguei aqui ela prontinha para ficar fácil, né? E a gente vai rodar um comando SQL aqui, ó. Então, esse aqui, ó, seria... Eu vou rodar em Fortaleza, ó. Então, esse é o comando que eu... Uma tabela simples, né? Ele vai criar uma tabela, vai executar alguns comandos aqui e vai rodar ele em Fortaleza. Vamos executar. Ó, deu tudo certinho em Fortaleza. Ele deve ter criado certinho ali a tabela que chama user. Deixa eu só atualizar aqui, porque aqui ele mostra teste, mas é porque é de tela mesmo, né? Se você atualizar, ó. Tá vendo? Ele criou uma tabela com a estrutura, tudo certo. Certo? Tá aqui. Agora vamos ver se ele replicou isso em São Paulo. Então, atualizar aqui. Olha, criou aqui, users. Então, perceba que a estrutura foi completamente criada aqui, com tudo certo, ó. Então, a replicação está funcionando. A gente está acessando os dois ambientes,
de banco de dados, eles estão se falando entre si, escrita e leitura, tá? Então, na prática, o que vai acontecer, que é o que o Daniel vai mostrar para vocês também ali, a aplicação de São Paulo vai ler e escrever no DB1, porque ele está em São Paulo, então ele só tem que mudar ali na configuração de acesso ao banco. A aplicação de São Paulo tem que ler e escrever o Banco de São Paulo, e a aplicação do Nordeste tem que ler e escrever no Banco do Nordeste. E eles vão estar se falando e vão interagir entre si toda essa parte que está por trás da aplicação, que é o banco de dados. Tá? Então, depois por isso que a gente até criou os outros 2 endereços de Fortaleza e de São Paulo, porque também a gente quer mostrar que quando você adiciona no de São Paulo, ele não somente adiciona ali, mas ele vai também replicar no de Fortaleza na camada de aplicação, né? Então, vejam que na camada do banco de dados está tudo certo, estão se conversando, estão falando entre si, basicamente em quase, não sei se são 3.000 ou 4.000 quilômetros de distância entre Campinas e Fortaleza, tá bom? Então, pode seguir aí, Daniel, agora a parte do web. Perfeito. Bom, ele acabou de instalar o Let's Encrypt, tá, nos 2 ambientes. Então, aí eu acessei as 2 URLs ali. Está dando erro 500, porque a gente ainda não fez a configuração do script, né, da nossa aplicação funcionar nesse banco de dados que a gente acabou de criar. Tá? Então, na frente do servidor de aplicação, eu vou fazer primeiro no Nordeste. A gente tem aqui a opção, que é essa ferramenta, né, configurações. Quando a gente clica, deixa eu até fechar e abrir de novo para vocês verem. Quando a gente vai na frente do servidor de aplicação e clica em configuração, ele vai abrir aqui embaixo as pastas que tem dentro dessa instância aqui do servidor de aplicação. Tá? Aí aqui a gente consegue navegar pelos arquivos, tá? Sejam os arquivos de configuração desse Lightspeed, como também os arquivos da sua aplicação, do que foi implementado. Tá? Lembrando que foi implementado dentro da pasta root, aqui já estão os arquivos do nosso repositório. Ele vem também aqui o arquivo que o Fábio subiu, né, no banco de dados, só que aqui a gente vai trabalhar basicamente com esse arquivo config, para fazer a configuração do banco de dados, tá? Para a conexão com o banco de dados. Deixa eu só subir aqui para pegar o IP do banco de dados lá, esse aqui é de São Paulo, né? Então vamos pegar o primeiro de Fortaleza, né, do Nordeste, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, o nosso repositório deixou algumas informações aqui para a gente fazer a alteração. Tá? O Fábio criou com o nome cadastro o banco. Aqui é o hostname desse servidor do banco de dados, que é o IP privado. Tá? Lembrando que a gente sempre usa o IP privado para fazer a conexão em 10 GB, como o Fábio citou na nossa apresentação. Sempre muito mais rápido, muito mais fácil e estável. Deixa eu só pegar os dados aqui do banco de dados. Quando eu venho na opção de salvar, ele me dá duas opções. Salvar apenas na instância atual ou salvar em todas as instâncias. Como ele é um servidor, né, como são dois servidores, né, duas instâncias, vou mandar salvar em todas para essa aplicação já salvar nos dois locais, tá? Vamos ver. Já salvou o arquivo. Deixa eu só fazer um teste. A aplicação já está abrindo no Nordeste. Por enquanto, em São Paulo, ainda não. Por quê? A gente ainda não fez essa mesma configuração aqui na região de São Paulo. Então, agora, na região São Paulo, né, nos arquivos, mesma coisa, web root, e o arquivo config php. Agora, em São Paulo, a gente vai ter a única diferença que a gente vai utilizar o IP da região do servidor, né, da instância que foi criado na região São Paulo. Tá, então, host. Vamos fazer passo a passo. O usuário. E a senha. E o nome do banco de dados, cadastro. Sempre reforçando, a aplicação em São Paulo, escreve no banco que está em São Paulo. A aplicação em Fortaleza, escreve no banco que está em Fortaleza. Dá um F5 para a gente ver. A sua aplicação já está em funcionamento.
Tá? Só um detalhe que eu queria falar do falar. banco ali, é que, nesse caso, você apontou para o IP do banco, né? Mas, por exemplo, se no Banco de São Paulo tiver mais do que uma instância, ele precisa apontar para o IP do proxy, né? Para o hostname do proxy. Isso mesmo. Aí ele, normalmente, quando você cria o cluster, vai chegar um e-mail com uma URL do proxy. Então, se tiver um banco só, não tem problema apontar direto nesse IP do banco. E se nessa estrutura de banco tiver 2 em São Paulo de banco e 2 em Fortaleza de banco, aí teria que apontar para o hostname do proxy, porque existe nesse proxy de banco, ele também faz a divisão de carga dentro de uma mesma zona de disponibilidade. Essa é a única diferença. Isso. É como a gente usou só um banco de dados, então a gente utiliza o IP. Se fosse um cluster em cada região, aí teria o seu próprio proxy para fazer essa distribuição e replicação. Bom, então a parte da aplicação está feita, ela já está no ar, a gente viu que as duas URLs estão funcionando. Depois a gente vai abrir a terceira URL, que é a geral, que vai fazer o funcionamento do balanceamento de cargas. Voltando aqui para o nosso Cloudflare, a gente vai mostrar agora como foi feito essa distribuição, né, esse balanceamento de cargas para fazer o funcionamento do failover através do Cloudflare. Tá? Deixa eu só atualizar a tela aqui para ver se está certinho. Certo. Quando a gente abre essa opção, né, seria para a gente fazer a criação aqui do balanceador de cargas. No caso, a gente já deixou criado para facilitar um pouco o nosso conhecimento dele aqui, tá? A demonstração dessa opção. Vamos clicar aqui no editar, que ele vai passar passo a passo como se fosse a criação deste balanceador. Tá? Aqui ele vai pedir o nome do host, a gente vai colocar o nome do nosso domínio, né, da nossa URL, que vai fazer o funcionamento, então é o ambiente-php. Vou deixar ele aberto aqui para vocês verem que ele também já abre, tá? Que abre o mesmo conteúdo deles. Tá? Aqui é a afinidade da sessão, que é a sessão que ele vai continuar mantendo a sessão utilizando o cookie do Cloudflare, que é aquilo que o Fábio falou do cache, né, que ele vai manter ali para fazer o funcionamento deste balanceador. E aqui embaixo o failover, que é algo mais importante nesse caso, que é o tempo de inatividade zero, que é a nossa ideia. Se um servidor ou uma região, por algum motivo, falhe, não esteja funcionando, temporariamente o failover, né, vai fazer o funcionamento aqui para direcionar o tráfego todo para outra origem. Tá? Fazer isso de forma automática, né? Se tiver disponível a segunda região, ele vai levar todo o tráfego para lá automaticamente. Tá? Próxima tela. Aqui ele mostra as origens do nosso balanceador de carga. Deixa eu ver se ele deixa a gente editar essa opção. Sim. Ele mostra aqui para a gente uma descrição, né, o nome do pool que a gente criou, e a descrição do pool, o que ele está fazendo. São servidores em São Paulo e Fortaleza. A origem aleatória, né, que vai ser aleatório para onde ele vai apontar o seu acesso. E aqui as duas origens que a gente criou. PHP1 foi o nome que a gente colocou, que busca o servidor de São Paulo, e PHP2, que busca a origem do servidor do Nordeste. A gente deixou o peso aqui igual, né, um para cada, para ser 50%. Dessa forma, ele vai jogar 50%, vai distribuir por igual o balanceamento o balanceamento de carga, tá, da nossa aplicação. Aqui ele dá a opção de latitude para você colocar onde está a sua aplicação. A gente colocou na região Campinas, tá? E aqui o monitor que foi criado para fazer o monitoramento. Aqui ele dá uma opção para você escolher a partir de qual região que vai ser feito esse monitoramento. Nesse plano, que é o básico que a gente colocou, né, que é aquele de valor de $5, ele dá a opção para colocar só uma região para monitorar. Então, os servidores da região da América do Sul vão monitorar a nossa aplicação, o nosso balanceamento de cargas. Tá? E aqui o e-mail para onde vai disparar, caso haja alguma notificação. Se porventura um dos servidores caiu, ele vai disparar um e-mail, né, para esse e-mail que a gente cadastrar, falando, ó, servidor tal tá down, né, caiu. Então fica esperto aí para você resolver esses problemas. E aqui
a origem dessas notificações. Se você quer que ele notifique quando está íntegro, está funcionando, ou quando deu algum problema, né, não íntegro, ou ambos. Tá? No caso, a gente deixa ambos aí para saber quando caiu e quando voltou. Salvar aqui só para ele avançar. Próxima. Aqui são os monitores, tá, que ele vai fazer o monitoramento, né? Então ele precisa de uma URL, um caminho para fazer esse monitoramento. Nesse caso, a gente já deixou criado. Tá? Então, nos 2 servidores, ele vai procurar este caminho para mostrar que está funcionando. Tá? Aqui é só o direcionamento, né, que ele vai fazer o encaminhamento para o pool físico mais próximo. Sempre vai encaminhar para o que estiver mais próximo da sua região. Algumas regras que você também pode configurar do próprio Cloudflare para o seu balanceamento. E aqui é só um resumo do que foi criado. Tá? Claro que o Cloudflare tem muitas opções. Tá? Então, a gente fez o básico aqui para mostrar o funcionamento desse balanceamento de carga através do DNS pela Cloudflare. Bom, a gente mostrou como foi criado esse balanceador de carga na Cloudflare. Quando a gente seleciona a opção balanceador de carga, né, balanceamento de carga, ele mostra aqui a integridade dele. Ele vai mostrar dessa forma, né, se tiver criado, o número de pools que ele tem, o número de servidores de origem, e aqui se eles estão íntegros, se eles estão funcionando ou não. Tá? Os servidores de origem, e vai mostrar essas informações para a gente saber que está funcionando o nosso balanceamento de carga de forma íntegra. Tá? Bom, o Fábio já mostrou os bancos de dados, a gente já mostrou como faz a implementação da nossa aplicação, e agora eu vou mostrar aqui o funcionamento do nosso teste, né, do nosso cadastro aqui de usuários. Eu vou mostrar primeiro por essa URL, que seria a URL lá do Nordeste, para você ver que ele vai fazer o sincronismo. Tá? Vamos lá, vou cadastrar um usuário, por exemplo aqui, Daniel Vidolin, o meu e-mail e um telefone qualquer aqui. Tá? Se a gente clicar em salvar, lembrando que a gente está fazendo no ambiente Nordeste, que está gravando no banco de dados apenas do Nordeste. Por padrão, ele vai cadastrar no de Nordeste e automaticamente vai fazer a replicação aqui para o de São Paulo. Então, clico em salvar, fez o cadastro feito com sucesso. Aqui, estaria buscando apenas o de São Paulo. Se eu der um F5, já buscou o banco de dados replicado aqui em São Paulo. Ele trouxe as informações que foram cadastradas no banco de dados lá no Nordeste, automaticamente já trouxe também para São Paulo. Tá? Esse daqui é o ambiente, a URL que a gente criou para mostrar, né, apontando para os 2 locais. Então, se a gente atualizar, também vai buscar as informações, tá? Independente de onde ele estiver buscando naquele momento. Bom, vamos fazer mais um teste, vamos fazer o inverso, né? Vamos cadastrar nesse ambiente que a gente não sabe em qual ele está gravando, porque ele está buscando, pode estar buscando no IP de Fortaleza ou de São Paulo. Tá? Vamos cadastrar um aqui. Vamos colocar o Fábio Vieira. E-mail, fabio.vieira@cloud.com. E o outro telefone qualquer? 9999999. 888. Salvar. Olha lá. Se a gente for em São Paulo, esse aqui, lembrando, a gente não sabe onde ele está apontando nesse momento, porque é um DNS Hold Ordem, passando pelo balanceador da Cloudflare, então ele pode estar tanto em Campinas, em São Paulo, né, na região de São Paulo, ou Fortaleza. Se a gente for em qualquer um dos outros, o F5, o outro cadastro está aqui também. Tá? Em todos eles. Editar, excluir, a mesma coisa. Vamos excluir o Daniel. Tem certeza? Excluir por Fortaleza. Vamos aqui nesse. Olha lá, o Daniel já sumiu. São Paulo, o Daniel sumiu. Quer dizer, a replicação do banco de dados funcionando perfeitamente. Agora, vamos mostrar para vocês, né? A ideia seria o seguinte: caiu Fortaleza, o que acontece na prática? Caiu Campinas, o que acontece na prática? Vamos ver isso. Então, o Daniel ele vai derrubar ou vai pausar um ambiente deles aí e vamos ver o que vai acontecer na prática. Exato. Então, nesse caso, estou pegando do Nordeste, tá? Para fazer o primeiro teste. Mandei parar o ambiente.
Caiu o servidor web, por exemplo, ali, né? Vamos esperar Exato, aqui. está desligando aqui o servidor web, só para a gente mostrar aqui na prática. Esse daqui, lembrando, é o URL que busca só o IP de Fortaleza. A gente der um F5 aqui, ele vai tentar remover. O ambiente está fora, né? É isso, olha lá, o ambiente está fora do ar, tá? São Paulo continua funcionando normalmente, tá? Então, nesse caso, a gente vê que o Fortaleza está fora, São Paulo está funcionando. Vamos agora ver se agora é a hora da verdade. Olha lá, o nosso ambiente geral continua funcionando. O Cloudflare detectou, vamos ver ali na tela se ele já identificou e roteou. Olha lá, já colocou como crítico, né, que não está achando o host do segundo servidor, que é o do Nordeste. Ele continua íntegro porque um dos dois está funcionando. Porém, ele já está avisando aqui, ó, o Nordeste está fora do ar. Tá? No meu e-mail aqui, olha lá, origem 2, downtime. Quer dizer, caiu o servidor número 2, o PHP 2. Tá? Então, ele já está roteando todos os acessos aqui para São Paulo. Vamos fazer mais um teste antes de voltar. Vamos supor que um usuário foi aí e incluiu um dado nesse banco. Vamos lá. Então, enquanto estava fora, né, houve mudança na estrutura do banco, adicionou um registro novo. Uhum. Vamos colocar o Marcos. Só um teste aqui. Outro telefone, 88777. Então, estava fora do ar, a pessoa continuou fazendo seus cadastros. Lembrando, o Nordeste está fora do ar. Salvar, salvou. Vamos lá. São Paulo está mostrando. Atualizou. Agora vamos subir o Nordeste e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vou esperar subir o Nordeste. Espera também ver se o Cloudflare identifica, sim. E quando ele identificar, a gente testa. Uhum. O failover, normalmente, no Cloudflare, alguns segundos, né? Acho que lá você consegue configurar 2, 3 segundos. Então, ele é bem rápido mesmo para identificar uma falha e já rotear para o segundo, né? Para o outro que esteja íntegro. Identificar o retorno também quando ficar up, né? Então, só lembrando, esses testes que a gente está fazendo é uma simulação como se tivesse caído esse servidor ou parado esse ambiente por algum motivo. Nesse exato momento, ele estava usando só o ambiente de São Paulo. Agora a gente está iniciando ele novamente para continuar com os testes. Poderíamos aproveitar, já podemos derrubar São Paulo, né? Enquanto ele sobe Fortaleza, já vamos derrubar. Já subiu Fortaleza, vamos derrubar São Paulo para fazer o caminho inverso, o teste ao contrário. Derrubando São Paulo. Vamos ver aqui no balanceador, pela Cloudflare. Já voltou íntegro Fortaleza. Em alguns instantes vai cair o de São Paulo, que é o PHP 1. F5. Fortaleza voltou a funcionar com o cadastro que a gente tinha feito quando essa aplicação estava fora do ar. Exatamente. Então, ele voltou ali, Fortaleza, com todos os dados certos que estavam sendo inseridos na infra de São Paulo. Exato. Voltou a funcionar do jeito que a gente esperava. Aqui, vamos ver se já caiu São Paulo. Parado São Paulo. Aqui ele já deve atualizar. Ele pode acessar o ambiente lá, que eu acho que ele já... São Paulo. Está fora, né? Aí já vai dar erro, né? Ele está tentando ler. Ver se o primeiro tem que ver se o Cloudflare já reconheceu ali, né? Para a gente testar o... Ele ainda insiste, falando que está íntegro. Ainda não atualizou aqui a plataforma da Cloudflare. Crítico. São Paulo fora. Fortaleza íntegro. Aqui ele ainda não deu erro, porque está um pouco lento para acusar o erro, mas aqui continua. Ou seja, aí continuou funcionando porque o Cloudflare falou, agora São Paulo está parado, ele está consumindo nesse momento Fortaleza de forma automática. Vamos cadastra um usuário novo agora nesse ambiente aí, vamos voltar a São Paulo. Vamos cadastrar de novo então o Daniel. Um outro telefone, 66222. Salvar. Agora vamos voltar a São Paulo. Vamos só ver em Fortaleza, né, para mostrar. Ela cadastrou o Daniel, São Paulo está fora.
Vamos voltar São Paulo, subindo novamente o ambiente em São Paulo. Percebam que o usuário que está sempre naquele ambiente padrão, ele praticamente não enxerga downtime, né? Ele está uma hora em Fortaleza, outra hora em Campinas Exato. e vai trabalhando no ambiente que sim está operante, né? Está íntegro. Exato. Por isso que a gente até criou os dois ambientes, né? Cada um apontando só para um IP, para ver, né? Que ele está fora do ar, porém o outro aqui continuou funcionando, né? O que está com a redundância continuou funcionando perfeitamente. Inclusive, enquanto a gente aguarda ele iniciar ali, uma coisa legal também que muitas pessoas precisam e utilizam é a parte do deploy também, né? Que quando você tem duas regiões, isso é legal também. Por quê? Porque vamos supor que você quer ter um deploy sem downtime. Você poderia pausar uma das regiões, ele vai ficar fora, vai estar todo mundo usando, e você consegue fazer um deploy. Vamos supor que a sua API ou sua aplicação vai sofrer uma atualização. Você poderia pausar ele, ou mesmo você pode no Cloudflare setar para não entregar o tráfego no balanceador para ele por algum motivo, onde está lá 50-50, você pode jogar 0 e 100, ou tirar ele lá da regra e fazer o deploy tranquilamente, né? Porque às vezes o seu deploy pode ser que tenha muitos arquivos, pode ser que você queira testar e validar antes, entendeu? Isso permite você conseguir tornar o seu deploy menos crítico também, né? Isso é bem importante. Então, você consegue fazer com tranquilidade em uma localização, testar certinho, aí depois você inverte o tráfego mandando para que está atualizada e faz o segundo deploy mais tranquilo. Então, isso também te permite flexibilidade nesse momento. Exato. Bom, então é isso, pessoal. A gente criou um ambiente com poucos cliques, né? A estrutura aqui, a infraestrutura é criada em poucos cliques, e viram que é um ambiente bastante robusto, em duas regiões, né? Fizemos a implementação utilizando o Git, que a grande maioria já conhece e sabe que é o ideal hoje, né? Que se a gente fizesse alguma atualização, poderia ser através desse repositório. Tá? Então, a nossa plataforma é bastante didática e cria ambientes robustos, como falado, em cliques, né? Sem ter tanto conhecimento, como o Fábio falou desde o começo ali, consegue criar uma estrutura bastante robusta e funcional. Fábio, com você? É isso aí. Eu acho que só na parte técnica ali, né? A gente sabe que é muito fazer tudo isso na mão ali, numa VPS, numa estrutura dedicada, é bem complexo mesmo, né? Percebam que aqui você, desenvolvedor, em alguns cliques consegue subir uma estrutura bem confiável para a sua tranquilidade, para a tranquilidade do seu cliente, da sua empresa aí. Em alguns cliques isso faz parte da nossa estrutura, né? A facilidade na configuração de ambientes simples ou complexos. E sempre reforçando, né? Se precisar de qualquer ajuda para bolar uma ideia para sua aplicação, para o seu negócio, conte com nossa equipe, que a gente consegue mostrar o melhor caminho utilizando a nossa plataforma, sempre pensando no custo-benefício, né, do seu negócio, sempre voltado para o que realmente você precisa, e sempre cobrando só pelo que é utilizado, e não do que é setado, como nos nossos concorrentes. Essa edição, então, do Talk Saving Cloud vai ficando por aqui, sempre trazendo muito conteúdo. Hoje, um super conteúdo sobre PHP, né? Para você que assistiu até agora, você aprendeu aí como construir uma infra para PHP à prova de bomba nuclear. E como isso, né? Com multi-data centers aqui para que você tenha multi-regiões. E para encerrar, então, sigo aqui agradecendo a participação brilhante, tanto do Daniel quanto do Fábio, que se despedem do pessoal. Eu agradeço aí mais uma vez, né, o talk elaborado pelo Marcos, a participação do Fábio, que é sempre bastante importante, mostrar mais conhecimento da nossa equipe. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Pessoal, muito obrigado, eu agradeço. Eu acredito que esse vídeo vai servir para muitos programadores que têm essa dor, né, essa dificuldade de subir um ambiente escalável em alta disponibilidade, né? Isso faz parte do nosso dia a dia aqui da empresa. Isso serve para compartilhar e para dar tranquilidade para você, programador, que enfrenta essa dificuldade, né? A gente praticamente resumiu ali em pouco tempo algo que você demandaria horas ou até dias se fosse numa infraestrutura convencional. Perceba que na nossa infra, em alguns cliques,
você consegue subir um ambiente bem complexo que vai atender a sua necessidade com absoluta certeza, né? A gente está falando de 2 pontos de presença que estão a 3.000 quilômetros de distância, praticamente. Então, isso faz com que a sua aplicação se torne completamente disponível em regiões que estão muito longe fisicamente. Isso é sensacional, né? Eu acredito que espero que isso possa servir para você que está tendo essa dificuldade no seu dia a dia aí, e conheça a nossa infraestrutura, nosso painel de controle, os nossos serviços. Eu tenho certeza que você vai estar no lugar certo para você ter a tranquilidade que a sua empresa ou que o seu negócio necessita, utilizando aí o PHP, o MySQL, PHP ou MariaDB como infraestrutura base aí. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez vocês, então, seguindo aqui, finalizando o nosso talk de hoje. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, testar o PHP na nossa infra aqui é muito fácil. Acesse o nosso site que aparece na sua tela, savingcloud.com. Vai lá, cadastre-se e é só você testar os nossos ambientes em PHP. Também temos outras tecnologias disponíveis para você. Na guia Soluções Cloud você encontra todos eles, tá certo? Aproveite, se você não for um inscrito no nosso canal aqui no YouTube, já aproveite para se inscrever. Se você está vendo por outra plataforma ou rede social da Saving Cloud, também não deixe de seguir as redes sociais, todas elas, @SavingCloud, nós estamos em todas as plataformas. E se você também gostou do conteúdo, deixa aqui seu comentário sobre o que você achou do nosso conteúdo, deixe o seu gostei também e, obviamente, novamente reforçando, não deixem de se inscrever. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até o próximo Talk.